E olha só, minha gente, um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego revela que o número de acidentes graves com ciclistas em todo o Brasil nos primeiros 5 meses de 2021 cresceu 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Em Sergipe, o cenário não foi diferente. Ainda de acordo com um estudo, de janeiro a maio de 2020, foram registrados no estado 16 acidentes envolvendo ciclistas. No mesmo período desse ano, 32 acidentes. Vocês conseguem perceber? 16 para 32, ou seja, uma variação de 100%. É o dobro no número de acidentes. Por outro lado, de acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, de janeiro a agosto do ano passado, foram registradas 2 mortes. No mesmo período desse ano, também 2 mortes registradas. E para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio comigo o presidente da Comissão de Direito de Trânsito e Mobilidade Urbana da OAB Sergipe, o advogado Felipe de Faria Barbosa. E também, ao lado dele, o advogado previdenciário Miron Araújo. Eu agradeço a ambos aqui pela participação e já começo, com o Felipe. Porque a gente já estava conversando aqui, Felipe, no bastidor. Nessa situação, o importante para se determinar os próximos passos é, de fato, a perícia. Como ela deve ser feita, quanto tempo leva e o que pode mudar ou não nesse caso? Então, a perícia ela vai realmente elucidar como foi a forma que ocorreu o acidente, E, claro, dizer se realmente houve esse abarrotamento pelo fundo, da motocicleta. Com certeza, pela característica, se a jante foi empenada, então houve o contato por trás. Eles não tiveram nem como se defenderem. E existem algumas normas de circulação e conduta que ajudam muito ao ciclista, em algumas situações, a se defender. Por exemplo, a via. Se a via ela não tiver acostamento, o ideal é que ele trafegue no sentido contrário, para que ele possa ver o veículo que vem à frente dele e, caso realmente venha ocorrer um acidente, ele possa se defender, se jogar, se defender para não ocorrer aquele acidente. Bem assim, o pedestre. Se não tiver um acostamento, a pista não tiver acostamento, ele tem que realmente andar no sentido contrário, porque se um veículo for pegá-lo, ele não vai ser pego de costas. Ele tem como se projetar e se defender. Então tem normas de circulação e conduta que ajudam muito, tanto ao ciclista como o pedestre e, com certeza, o motorista. Lógico que o motorista não estava aí nessa situação correto, porque a alteração do CTB traz, inclusive, que ele tem a obrigação de reduzir a velocidade quando se aproximar de um ciclista. Então, além da distância que ele tem que manter, ele tem que reduzir a velocidade para que o ciclista ele permaneça em segurança. Então, a velocidade ela é muito importante. E a gente vive em uma cidade onde a velocidade máxima de 60 mata. Isso não tenha dúvida. Ou a gente reduz a velocidade da via, ou realmente a gente vai continuar vendo várias pessoas morrendo por conta do trânsito. Ou coloca a ciclovia, não é isso? Ciclovia e outra. É bom que o ciclista também tenha essa consciência, que muitas vezes tem a ciclovia e ela não é utilizada. Então, essa conscientização é muito importante. Então, além do motorista ter a consciência que mesmo tendo ciclovia, o ciclista estiver na via, a via também é o lugar dele. Isso é bom ter essa compreensão. É a mesma analogia que a gente faz, que já foi até assunto aqui, sobre passarela, que muitas vezes tem um lugar que tem a passarela e as pessoas acabam não utilizando e atravessando de fato. Mas a gente percebe, e eu chamo o Miron aqui agora para essa pergunta, Miron, eu sou baiana, venho de lá de Salvador, passei agora pelo norte 3 anos fazendo trabalho lá no Pará, e quando eu cheguei aqui eu fiquei feliz. Porque eu achei que tinha, de fato, uma cidade aqui em Aracaju com bastante ciclovia, mas
quando vim aqui apresentar o programa, me deparei com essa quantidade enorme de acidentes e aí eu queria entender melhor o que deveria ser feito na prática, né? O que diz a legislação para proteger esses ciclistas e também na questão da urbanização. O que deve ser feito? Pronto. Então, Aracaju é uma cidade planejada, né? O plano diretor inicial não previa essa quantidade de ciclistas na cidade. Tem que ser, além da respeitar a velocidade, a distância mínima de 1,5 metro. Até porque tem uns veículos de grande porte, como ônibus, né, que causam uma locomoção de ar que acaba desequilibrando o ciclista. Então, por mais que às vezes não atinja diretamente o ciclista, o simples fato de passar ao lado em alta velocidade já desequilibra e promove algum tipo de acidente, de forma indireta. Não é, doutor Felipe? Isso. Assusta o ciclista e essa situação de vulnerabilidade, ela coloca o ciclista realmente em uma situação de hipossuficiência ali no trânsito. Então o pedestre, o ciclista, ele realmente tem que ter vez, reduzir a velocidade. A questão do plano diretor é muitíssimo importante, porque como a cidade é projetada, isso vai contar muito com a segurança, tanto da via para o pedestre. A gente tem que pensar na cidade para o pedestre. Porque se a gente tem um estreitamento da calçada, você vai colocar aquele pedestre em uma situação de risco muito maior, o percurso dele. Agora imagine se você aumentasse a posição da calçada mais próximo do bordo da via e você iria diminuir o trajeto do pedestre. Então, temos a via, uma conversão à direita. Nenhum veículo pode ser estacionado naquela faixa de 5 metros, é proibido. O CTB proíbe estacionar a 5 metros da via ali, antes da conversão. Então, por que naqueles 5 metros a gente não impõe no plano diretor que ali tinha que ser uma calçada? Já ia diminuir ali aproximadamente 1,20 m de risco do pedestre, porque ele ia diminuir o trajeto dele para fazer a travessia da via. Então, isso tudo é urbanismo. A gente precisa de um grande urbanista para pensar a cidade. Então, o plano diretor depende de pessoas técnicas na área de urbanismo que pensem a mobilidade. Isso é muito importante. Agora, falando em educação, nós, quando eu digo nós, motoristas, né, estamos mais imprudentes. Porque a cada dia que passa, como eu acabei de falar, aumentou, dobrou, né? De 16 acidentes passamos para 32. Essa é uma estatística que confere com o trabalho de vocês? De fato, estamos mais imprudentes? Olha, nós tivemos um afrouxamento da legislação de trânsito recentemente. E isso, com certeza, tem refletido no resultado dos acidentes, do número de acidentes. Porque você dá uma ideia de impunidade quando você afrouxa a legislação de trânsito, onde você tinha um limite de 20 pontos para penalizar o condutor costumais, era um infrator costumais no trânsito, e agora de 20 você dobrou a pontuação. Hoje você, para ser penalizado, você tem agora uma faixa de 40, 30 e até 20. Mas para você ser penalizado com 20 pontos, você tem que ter pelo menos 2 infrações gravíssimas. Então, tem que chegar a esse ponto. Então, esse afrouxamento fez com que as pessoas ficassem realmente mais imprudentes. Afrouxou muito, ficou muito mais relaxado no trânsito. Perdeu aquela preocupação. Porque antes, quando você era penalizado, você lembrava, poxa, eu tenho que segurar aqui para não levar uma multa e ter a carteira suspensa. Entendi. Então, é esse tipo de caso. O afrouxamento da legislação de trânsito, com certeza, vai estar diretamente relacionado com o aumento dos acidentes. E você falou também do plano diretor que precisa ser revisto, né? Precisa ser analisado, enfim. Eu quero perguntar para o Miron, a gente vai chamar aqui ao vivo com a Jéssica Cruz, alguns ciclistas, né? Que passaram por situações como a que a gente está falando aqui. E eu queria já te perguntar em relação ao auxílio doença. Como essas pessoas que foram vítimas de algum tipo de acidente devem proceder? Bom, primeiramente, né, temos alguns tipos de auxílio. Tem auxílio doença simples, que é aquele quando a pessoa se acidenta, ela não está no trajeto do trabalho, porque se caracterizaria de um acidente de doença acidentário, né, que tem repercussão para a empresa.
E caso exista alguma sequela desse auxílio-doença, ou seja aquele período de afastamento de 30 dias, 60 dias, que o INSS vai, de fato, indenizar a pessoa, né, vai pagar o salário da pessoa, caso exista alguma sequela, vai gerar o auxílio-acidente, que é uma indenização paga pelo INSS de forma vitalícia e que, inclusive, vai fazer parte da contagem do tempo do salário mensal da pessoa. Então, vai ser um adicional ao salário da pessoa no valor do meio salário mínimo. Então, temos o auxílio-doença, o acidentário, caso seja realmente no percurso, porque temos ciclistas profissionais, né? Ciclistas amadores e pessoas que apenas andam de bicicleta para, de fato, ir ao trabalho. E essas que, de fato, vão acabar sendo mais afetadas pelo INSS, vão acabar procurando mais o INSS atrás de auxílios, né? Agradeço a vocês pelos esclarecimentos. Eu preciso chamar ao vivo aqui a Jéssica Cruz, que já está posicionada. Meu diretor está aqui falando. Meu diretor, me ajude também. Eu estou aqui com o presidente da OAB, com o Felipe, estou aqui com o Miron. Ele vai colocar o nome de vocês aqui bonitinho para eu falar, porque é muita coisa na minha cabeça para eu lembrar nome e sobrenome. Presidente da Comissão de Direito e Trânsito e Mobilidade Urbana da OAB Sergipe, o advogado Felipe de Faria Barbosa e o advogado previdenciário Miron de Araújo. Muito obrigada, viu, minha gente? E já está na cena Jéssica Cruz. Jéssica, me conta, você está justamente com esses ciclistas, né? A bronca a gente já sabe qual é, mas fala aí pra gente. Pois é, estou aqui com os ciclistas, estava acompanhando também a entrevista com os advogados falando sobre o plano diretor e é bom a gente lembrar para a sociedade que existe uma audiência pública acontecendo para que a população também contribua com esse plano diretor. O projeto será encaminhado para a Câmara e a gente quer uma cidade melhor, inclusive com mais ciclovias. E era isso justamente que eu conversava já com o Will Bala, ele que é ciclista. Ele que é ciclista e estava falando, relatando esses problemas que acontecem diariamente, não só na cidade, mas nas rodovias. Vocês que também vão para as rodovias, porque é bem melhor para treinar, já que vocês são ciclistas. Explica pra gente, Will, esse dia a dia é difícil competir com outros veículos, vocês que andam de bicicleta? Sim, felizmente a gente vira notícia sempre quando acontece uma tragédia. A gente precisamos andar nas pistas porque não tem as pistas apropriadas. Andamos na nossa mão e os veículos não respeitam. Somos um meio de transporte também, tem lei de trânsito que é 1,5 m de distância. Andamos com capacete, roupas mais claras, mas sempre fechada, buzinada, xingamentos, né? Então é bem complicado e bem arriscado. Will, você também perdeu já amigos, né? Por conta dessa imprudência de outros condutores em relação aos ciclistas? Sim, já perdi 2 amigos e um recentemente conhecido de amigos meus. Também foi atropelado também. E infelizmente fica acontecendo isso aí e não para. A gente quer que isso pare, que a bicicleta seja mais um meio de transporte também, qualidade de vida e seja integrada à sociedade. A gente está aqui numa avenida, Will, que ela é muito movimentada e é uma das principais aqui da capital, muito utilizada para quem vai para o trabalho, né? Muita gente que está com o veículo, com o carro, mas tem gente que vem de motocicleta, tem gente que vai trabalhar de bicicleta e passa por aqui também. E o perigo é constante, porque a movimentação aqui é muito intensa. Você já presenciou aqui acidentes? É difícil essa via, essa avenida para os ciclistas? É bem como você está vendo agora, é bem complicado, é uma avenida um pouco larga para os carros, mas para a bicicleta não tem espaço. Os carros querem entrar na esquina, joga por cima de você, já buzina, não espera você passar. É sempre assim, mesmo nas ciclovias danificadas, tem uma parte de ciclovia, tem outros lugares que não tem e fica difícil. Pois é, eu estou aqui também com o Rafael Barbosa, que vai conversar com a gente, é ciclista também. Rafael até me contava que há alguns dias ele quase foi atropelado na Avenida Hermes Fontes por um transporte público, infelizmente. Isso. Não fui quase atropelado, fui ameaçado, né? O motorista do ônibus queria seguir o fluxo, só que eu estava na via também, estava compartilhando a via com ele. Em vez de me esperar ou de ultrapassar, ele ficou buzinando, me causando um certo tipo de medo. Se eu não tivesse segurança... Você teve um equilíbrio ali. Um equilíbrio, se exatamente. fosse outra pessoa... Se fosse uma pessoa inexperiente, possivelmente podia cair. O motorista poderia ser mais incisivo e ver que a pessoa está com medo e botar por cima mesmo, para ver se ela sai da frente. Você também dá orientações para quem está começando
nessa vida de pedalar, né? E alerta justamente para esses riscos no trânsito, né? O que é que você diz para essas pessoas que estão começando? Então, como eu faço parte de um grupo que ensina o pessoal a andar de bicicleta, para quem está aprendendo é tudo glamuroso, é bom, é divertido como lazer, para quem está aprendendo. Agora, quem quer usar como transporte em Aracaju, é perigoso. É um transporte perigoso, muita ciclovia não liga nada a lugar nenhum. Outra ciclovia da Iraque Torlenberg, que mudou o nome hoje, não sei o nome dela, foi tirada metade da ciclovia que tinha antes, não tem mais. E é isso, Aracaju está aí. Era a cidade da qualidade de vida, hoje em dia eu não sei como é que se encontra. Tô vendo que você está todo equipado, né? Esses equipamentos de segurança, nem todo mundo tem condições de ter os equipamentos de segurança, mas são ideais, né? É para segurança da gente isso, né? Capacete, luva, quando cai a pessoa rala sempre a mão e é isso, não tem muito... O que eles querem é realmente uma cidade melhor, não só uma cidade, mas todos os espaços públicos, né? Eles precisam também utilizar desses espaços públicos. Inclusive têm direito, né? Porque o trânsito também foi feito para eles. E o respeito, né, Mariana, precisa existir. A compreensão precisa existir, porque senão a gente não vai ter tolerância, a gente realmente não vai ter diminuição desses acidentes, das mortes no trânsito. Então é preciso refletir o nosso posicionamento, né? Porque a gente tem que se incluir também para que essa mudança realmente aconteça, né? Viu, Jéssica? Inclusive os nossos entrevistados trouxeram uma informação muito importante aqui para a gente, que a cada R$1 investido em educação no trânsito, se economiza R$5 em saúde. Essa é uma informação, Jéssica, muito importante. Ou seja, se a gente investisse em educação no trânsito, a gente economizaria R$5. Imagina. Eu agradeço pelas informações e ainda digo mais. Você que é imprudente possivelmente porque você nunca andou de bicicleta. Porque você não sabe o que é o ciclismo. Porque eu não acredito que uma pessoa que já andou de bicicleta, que sabe o benefício que é, que são vários. A gente economiza combustível, a gente não precisa gastar dinheiro com transporte público e ainda estamos fazendo exercício e recebendo ainda a natureza ali. Olha quanto benefício para uma pessoa não respeitar, para um motorista não respeitar, fica difícil, estamos falando do dobro. De 16 acidentes passamos a 32. Estejamos mais atentos.